Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje vou ensiná-los sobre as propriedades dos logaritmos, ou seja, as diferentes formas de se calcular um determinado logaritmo, onde um logaritmo é uma outra forma de se calcular o expoente de uma potência, onde os valores eles vão ser mais exatos de números muito grandes. Bom, a primeira propriedade que irei ensiná-los é a propriedade do produto do logaritmo, onde essa propriedade vai envolver uma multiplicação entre elementos do logaritmando. Para que vocês possam entender, aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tenho o log, que é logaritmo de x vezes y na base a. O x e o y, eles fazem parte do logaritmando. O logaritmando, aqui no caso, é uma multiplicação entre x e y. E a base do logaritmo é a letra a. Bom, para eu resolver este logaritmo, primeiro, eu devo transformar esta multiplicação entre x e y em uma soma do logaritmo entre esses dois elementos. Para que vocês possam entender, aqui vai. O log de x vezes y na base a é igual ao log de x na base a mais o log de y na base a, pois eu transformei a multiplicação de x e y, que fazem parte do logaritmando, em uma soma entre eles mesmos, só que entre os logaritmos deles mesmos, onde eu vou fazer a soma entre o log de x na base a mais o log de y na base a, onde os dois elementos, ou seja, os dois logaritmos dos elementos, eles vão ter a mesma base. Fazendo assim, vocês tendo entendido, aqui vai um exemplo para que vocês possam entender. Aqui eu tenho o log de 32 vezes 16 na base 2. Bom, aqui eu tenho uma multiplicação no logaritmando entre o 32 e o 16, e a base do logaritmo é 2. Como vocês podem lembrar, eu tenho que transformar esta multiplicação em uma soma dos logaritmos de 32 e 16, onde a base do logaritmo deles vai ser 2, igualmente para os dois. Para que vocês possam entender, este logaritmo vai ficar o log de 32 na base 2 mais o log de 16 na base 2, onde eu transformei uma multiplicação em uma soma entre o 32 e o 16, e a base do logaritmos dos dois vai ser o 2. Bom, agora vamos resolver o logaritmo dos dois elementos. Aqui eu tenho primeiro o log de 32 na base 2. Bom, eu tenho um critério onde para que vocês possam resolver um logaritmo. Aqui eu tenho a base do logaritmo, que é o 2. E aqui eu tenho o logaritmando, que é o 32. Para resolver isso, você deve seguir o critério. Quantas vezes o número 2 é multiplicado que resultará no número 32? Ele é multiplicado 5 vezes. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Pronto, eu multipliquei o 2 5 vezes para resultar no 32. Então eu posso dizer que o log de 32 na base 2 é igual a 5. Porque 2 elevado a 5 dá 32. Pronto, eu achei o valor do primeiro logaritmo, que é 5. Agora vamos achar o valor do log de 16 na base 2. Vamos seguir o critério que eu havia falado. A base do logaritmo é 2 e o logaritmando é 16. Então eu vou seguir aqui. Quantas vezes o número 2 deve ser multiplicado para ser resultado como 16? Deve ser multiplicado 4 vezes. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Pronto. Então eu posso dizer que o log de 16 na base 2 é igual a 4, porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Pronto, eu achei o valor do segundo logaritmo, que é 4. Achando o valor de todos os logaritmos, eu vou somar. 5 mais 4 é igual a 9. Pronto, eu achei o resultado desse logaritmo, que é 9. Bom, aqui vocês podem ter entendido que, para calcular um logaritmo onde eu tenho um produto envolvendo dois elementos no logaritmando, eu devo transformar esta multiplicação em uma soma dos dois logaritmos dos dois elementos. E após isso, eu devo somar os dois resultados e assim eu vou achar o resultado do logaritmo. Bom, após a propriedade do produto do logaritmo, eu vou ensiná-lo sobre a propriedade do quociente do logaritmo, onde vai envolver uma divisão entre dois elementos do logaritmando. Para que vocês possam entender, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho aqui o log de x sobre y na base a. Como vocês podem notar, o a
é a base do logaritmo, e o x dividido por y é o logaritmando. Bom, aqui eu tenho uma fração no logaritmando entre o x e o y. Quando eu tenho uma fração, para resolver este logaritmo, primeiro, eu devo transformar esta fração em uma subtração entre os dois elementos do logaritmando, onde a subtração vai ser entre os dois logaritmos dos dois elementos. Para que vocês possam entender, aqui está. O log de x sobre y na base a vai ser o log de x na base a menos o log de y na base a, onde eu transformei a fração em uma subtração entre os dois logaritmos dos dois elementos, do x e o y. E a base deles vai ser sempre a mesma, igual, que é o a. Após vocês terem entendido, aqui vai um exemplo para que vocês possam entender melhor. Aqui eu tenho o log de 625 sobre 125 na base 5. Bom, como vocês podem notar, a base do logaritmo é o 5 e o logaritmando é 625 por 125. Como vocês podem notar, aqui eu tenho uma fração entre 625 sobre 125. E vocês lembram que para eu resolver um logaritmo onde o logaritmando ele é uma fração, eu devo pegar os elementos dessa fração e fazer uma subtração entre o logaritmo desses dois elementos. Para que vocês possam entender, esse logaritmo vai ficar o log de 625 na base 5 menos o log de 125 na base 5, onde eu peguei a fração, eu transformei a fração em uma subtração entre os dois elementos, só que a subtração vai ser entre os dois logaritmos dos dois elementos, onde a base deles vai ser igualmente, que é 5. Fazendo isso, eu vou ter log de 625 na base 5 de menos log de 125 na base 5. Bom, vamos resolver os dois logaritmos para depois subtrair. Bom, log de 625 na base 5. Bom, eu tenho um critério para que vocês possam resolvê-la. Bom, a base do logaritmo é 5 e o logaritmando é 625. Bom, a regra é o seguinte: quantas vezes eu devo multiplicar o 5, onde resultará em 625? Eu devo multiplicar 4 vezes. Por quê? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 dá 625. Então eu posso dizer que o log de 625 na base 5 é igual a 4, porque 5 elevado a 4 dá 625. Pronto, eu achei o resultado do primeiro logaritmo. Agora eu vou achar o resultado de log de 125 na base 5. Bom, aqui no caso, como eu havia falado antes, a base do logaritmo é 5 e o 125 é o logaritmando. Então a regra é o seguinte: quantas vezes eu devo multiplicar o número 5 para que irá resultar no número 125? Eu devo multiplicar 3 vezes, por quê? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então eu posso dizer que o log de 125 na base 5 é igual a 3, porque 5 elevado ao cubo é 125. Pronto, eu achei o valor de cada logaritmo. Achando o valor de cada logaritmo, eu vou fazer a subtração entre seus resultados, que é 4 menos 3. 4 menos 3 é 1. Pronto, eu achei o resultado, que é 1. Bom, aqui vocês podem ter entendido que sempre que eu tenho um logaritmo onde o logaritmando tem uma fração ou uma divisão entre os elementos, eu devo fazer uma subtração entre os elementos da fração, onde a subtração vai ser pelo logaritmo dos dois elementos que vão ter a mesma base. Bom, após a propriedade do quociente do logaritmo, agora eu vou ensiná-lo sobre a propriedade da potência do logaritmo, onde é quando eu tenho uma potência no logaritmando. Para que vocês possam entender, aqui eu tenho um exemplo. Log de x elevado a m na base a. Como vocês podem notar, o a é a base do logaritmo e o x elevado a m é o logaritmando. E aqui o logaritmando é uma potência, x elevado a m. O x é a base, o m é o expoente. Para resolver este logaritmo, eu devo pegar o expoente da potência de x e colocar na frente do log, que vai ficar desta maneira: m vezes log de x na base a.
Pegando um expoente e colocando na frente do log, que no caso é o m, assim eu vou poder resolver o log de x na base a. Resolvendo este logaritmo, eu vou multiplicar com o expoente, que é m. Para que vocês possam entender melhor, aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tenho o log de 81 elevado ao quadrado na base 3. Como vocês podem ver, a base do logaritmo é 3 e o logaritmando é 81 elevado ao quadrado. Bom, aqui eu tenho uma potência no logaritmando, que é 81 elevado ao quadrado. E para eu resolver isso, eu devo pegar o expoente, que é o 2, e colocar na frente do log, que vai ficar 2 vezes o log de 81 na base 3. Fazendo isso, eu vou poder resolver o log de 81 na base 3. Onde eu devo seguir a seguinte regra. A base do logaritmo é o 3 e o logaritmando é 81. Então a regra é o seguinte. Quantas vezes eu devo multiplicar o número 3, que resultará no 81? Eu devo multiplicar 4 vezes, porque 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. Pronto, então eu posso dizer que o log de 81 na base 3 é igual a 4, porque 3 elevado a 4 dá 81. Pronto, eu achei o valor desse logaritmo. Achando o valor do logaritmo, eu vou multiplicar o valor com o expoente, que é 2. 2 vezes 4 é 8. Pronto, eu achei o resultado. O resultado é 8. Bom, aqui vocês podem ter entendido que, para eu calcular um logaritmo onde eu envolvo uma potência no logaritmando, eu devo pegar o expoente da potência, colocar na frente da equação logarítmica. E assim eu vou resolver o logaritmo do número. Resolvendo o logaritmo, eu vou multiplicar o resultado com o expoente. E assim eu vou achar o resultado final. Bom, após a propriedade da potência do logaritmo, eu vou ensiná-lo sobre a propriedade da raiz de um logaritmo, onde eu vou envolver uma raiz, ou seja, radiciação, no logaritmo de uma equação logarítmica. Para que vocês possam entender, aqui eu tenho um exemplo. O log da raiz de n de x elevado a n na base a, onde a base do logaritmo é o a e o logaritmando é a raiz de n de x elevado a m. Bom, aqui eu tenho uma raiz no logaritmando, onde eu tenho o índice da raiz, que é o n, que sempre fica fora da raiz, o radicando, que é o valor que está dentro da raiz, e este radicando ele está sendo elevado a um expoente, que é m. Para eu resolver isso, primeiro, eu devo transformar esta raiz em uma potência, onde o expoente vai ser uma fração entre o expoente do logaritmando, que é x, sobre a raiz do desta radiciação, que é n. Para que vocês possam entender, aqui está a seguinte regra. Eu posso dizer que o log da raiz de n de x elevado a m da base a é igual ao log de x elevado a m sobre n na base a, onde eu peguei o m, que é o expoente do radicando, e eu coloquei sobre a raiz, sobre o índice da raiz, que é n, que vai ficar m sobre n. Bom, aqui não acabou ainda, porque eu devo pegar esta fração, que é o expoente, e eu devo colocar na frente da equação logarítmica, que vai ser m sobre n vezes o log de x sobre a. Fazendo isso, eu posso resolver o logaritmo de x sobre a. Depois de resolver o logaritmo, eu vou multiplicar com a fração. Bom, essa propriedade é um pouco mais complicada, porque envolve muitos critérios. Mas vamos fazer com calma e pouco a pouco para que vocês possam entender melhor. E para isso, aqui eu tenho um exemplo. O log da raiz cúbica de 16 elevado ao quadrado na base 2. Bom, a base do logaritmo é o 2 e o logaritmando é a raiz cúbica de 16 elevado ao quadrado. Bom, aqui eu tenho uma raiz no logaritmando, que é a raiz cúbica de 16 elevado ao quadrado. E vocês lembram que, para eu resolver um logaritmo onde eu tenho uma raiz no logaritmando, eu devo transformar primeiro esta raiz em uma potência, onde a base vai ser o próprio radicando, que é 16, e o expoente vai ser o expoente do radicando, que é o 2, sobre o índice da raiz, que é 3, que vai ficar o log da raiz cúbica de 16 elevado ao quadrado na base 2 é igual ao log
de 16 elevado a 2/3 dividido, ou seja, na base 2. Então eu peguei a raiz e eu transformei em uma potência, onde a base vai ser o logaritmando e o expoente vai ser 2/3. O 2 é o expoente de 16 e o 3 é o índice da raiz. Fazendo isso, eu devo pegar esta fração, que é 2/3, e eu devo colocar na frente da equação logarítmica, que vai ficar 2/3 vezes o log 16 na base 2. Pronto, colocando a fração na frente da equação logarítmica, assim eu vou poder resolver este logaritmo, o log de 16 na base 2, que eu devo seguir o critério. A base do logaritmo é o 2 e o logaritmando é o 16. E a regra é o seguinte: quantas vezes eu devo multiplicar o número 2 para que eu tenha o 16 como resultado? Eu devo multiplicar 4 vezes. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então eu posso dizer que o log de 16 na base 2 é igual a 4. Porque 2 elevado a 4 é 16. Pronto, eu achei o resultado desse logaritmo, que é 4. Achando o resultado, eu vou multiplicar com a fração, que foi o expoente de 16. Que 2/3 vezes 4 é 8/3. Pronto, eu achei o resultado, que é 8/3. Então aqui vocês podem ter entendido que a propriedade da raiz de um logaritmo é um pouco mais difícil, porque envolve 3 métodos para resolver. O primeiro, eu devo transformar a raiz em uma potência, onde a base da potência vai ser o radicando e o expoente vai ser uma fração do expoente do radicando sobre o índice da raiz. E após isso, eu devo pegar a fração e colocar na frente da equação logarítmica. E assim, eu resolvo o logaritmo e o resultado eu multiplico com a fração. E assim eu vou ter o resultado final. Bom, agora eu vou ensiná-lo sobre a última propriedade de resolver um logaritmo, que é a propriedade da mudança de base. Essa propriedade consiste em resolver um logaritmo entre um logaritmando e a base do logaritmo, só que este logaritmo ele vai ser um logaritmo onde o resultado não vai ser um número exato, vai ser um número decimal. Mais ou menos uma divisão entre esses dois elementos. Para que vocês possam entender, aqui eu tenho um exemplo. O log de A na base B. Eu posso concluir que esse logaritmo, o resultado dele, não vai ser um número inteiro, vai ser um número decimal. E para resolver isso, vai ser uma divisão entre o logaritmo, que no caso vai ser uma divisão entre o logaritmando, que é o A, sobre a base do logaritmo, que é o B, que vai ser o log de A na base C, dividido pelo log de B na base C. Fazendo isso, eu atribuí o C como um valor determinado, para que vocês possam entender que, neste caso, eu vou fazer uma divisão entre o A sobre o B, entre o logaritmando sobre a base do logaritmo. Para que vocês possam entender sobre isso, meio que complicado, aqui vai um exemplo. Aqui eu tenho o log de 8 na base 5. Aqui nós vamos fazer uma divisão entre o logaritmando, que é 8, sobre a base do logaritmo, que é 5, que vai ficar log de 8 dividido pelo log de 5. Fazendo isso, eu tenho valores aproximados para cada logaritmo, onde o log de 8 é aproximadamente 0,90.309. E o log de 5 é igual, ou seja, é aproximadamente 0,69.898. E a divisão entre eles é 1.292 aproximadamente, que no caso é 1,292. Bom, aqui vocês podem ter notado que quando eu atribuo uma mudança de base entre dois logaritmos, ou seja, eu vou fazer uma divisão entre o logaritmando e a base do logaritmo. Assim eu vou achar o valor final para esta propriedade, ou seja, no logaritmo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido e até a próxima!